Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou farmacêutica, trabalho na divisão de assistência farmacêutica daqui do município de São Bernardo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as formas de acesso de medicamentos no SUS, tá bom? Um dos grandes desafios dos gestores é a estruturação da assistência farmacêutica, porque além de precisar de um aperfeiçoamento contínuo, em busca de novas estratégias, isso requer o envolvimento de recursos financeiros que não são infinitos, né? Tem um limite de gasto para a gente usar com medicamento. Então, as ações desenvolvidas nessa área, elas não se limitam apenas na aquisição e na distribuição dos medicamentos, são necessárias estratégias, planejamento, proposta, tudo que garantam a eficiência, né, desse ciclo. Porque, além do acesso, a gente tem que garantir o uso racional desses medicamentos e garantir que a gente consiga fazer a assistência farmacêutica, fazer parte da ação em saúde, tá? Esse é um trabalho dinâmico, porque a gente precisa sempre acompanhar as necessidades de saúde que surgem e que mudam a todo momento, né? Exemplo dessa pandemia que a gente está vivendo, a gente tem que se adequar a um monte de coisa numa velocidade muito rápida, né? Então, voltando um pouquinho no contexto histórico, a assistência farmacêutica como política pública, ela teve início lá em 1971, com a instituição da Central de Medicamentos, era chamada SEME. E ela tinha como missão o fornecimento de medicamentos à população que não tinha condição econômica para comprar. Então, era uma política centralizada de aquisição e distribuição de medicamentos somente, né? E aí, com a promulgação da Constituição Federal, lá em 88, algumas mudanças já começaram a ser introduzidas, e a saúde foi estabelecida como direito de todos, não somente daqueles menos favorecidos, né? E o cuidado foi dado como dever da União, dos estados e do município. Esse artigo da Constituição que fala sobre isso é usado até hoje em todas as ações judiciais, né, que vêm solicitar medicamento, né? Eles dizem a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Então, todo mundo parte desse princípio. Aí, depois, em 1990, com a regulamentação da Lei Orgânica da Saúde, né, a famosa Lei 8080, a assistência farmacêutica foi incluída como parte da assistência terapêutica integral, né, que devia ser dirigida aos usuários do SUS e determina como campo de atuação do SUS a formulação da política de medicamentos. Tá? Ela atribui ao setor da saúde a responsabilidade pela execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Depois, em 98, os gestores enxergaram uma necessidade de articular melhor a assistência farmacêutica no país, né? Eles já começaram com essa introdução da assistência farmacêutica e eles viram realmente que precisava aprimorar. E aí foi publicada a Política Nacional de Medicamentos, que trouxe novas diretrizes, né, para a área de medicamentos, e ela tinha como finalidade principal garantir a segurança, a eficácia, a qualidade dos medicamentos, promover o uso racional e o acesso de medicamentos considerados essenciais para toda a população. Tá? Então, os principais objetivos dessa política foram a adoção da relação de medicamentos essenciais, que é a famosa RENAME, a regulação sanitária de medicamentos, né, entrando aí a Anvisa e todo o papel dela, a promoção do uso racional de medicamentos, o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, o apoio para a produção de medicamentos, a garantia da segurança, da eficácia e da qualidade desses medicamentos, e o desenvolvimento e capacitação de recursos humanos especializados nessa área. Tá? Então, começou a aprofundar um pouquinho a assistência farmacêutica nessa época. Então, o primeiro passo disso tudo foi a RENAME, que foi criada num contexto no qual era necessário organizar a forma de fornecimento de medicamentos à população, considerando todas as prioridades do país, né? O Brasil é um continente muito grande, tem muitas diferenças, e aí
enfrentar todas as desigualdades regionais e criar uma lista única é um pouco mais complicado, né? Promover o uso racional, organizar as ações de vigilância sanitária, né, desses medicamentos, para compor essa lista. Então, essa lista é atualizada constantemente, a cada ano ou a cada 2 anos, para acompanhar exatamente a evolução do tempo, da ciência, né, e das práticas em saúde, que vão mudando muito rápido. Tá? Então, a partir de uma lista nacional de medicamentos, que veio para orientar os estados e os municípios a comporem suas listas, né, do que oferecer para a sua população, a gente passou a organizar melhor o acesso, com muito mais segurança e garantia de estar oferecendo um serviço mais controlado e de melhor qualidade para a população. E aí, em cima disso, em 2011, o Ministério da Saúde criou a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Serviço Único de Saúde, que é a CONITEC. E essa comissão tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, também na exclusão, alteração de tecnologias, né? E também na constituição e alteração dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do próprio Ministério. Então, todas as avaliações técnicas são baseadas em evidências, né? Eles levam em consideração todos os aspectos, como eficácia, acurácia, efetividade e a segurança, né, daquele medicamento, e levam em consideração também, que é muito importante, a avaliação econômica comparada com as tecnologias já existentes. Eles fazem uma avaliação de custo-benefício do que já existe, com a avaliação dessa tecnologia nova que eles estão pensando em incorporar ou não. Tá? Então, no site da CONITEC estão disponíveis todos os relatórios de recomendação dos pedidos de incorporação de tecnologias, né, de tratamentos de medicamentos. Tanto aqueles que recomendam o SUS incorporar, quanto aqueles que eles já não recomendam, tá? Nesses relatórios existem todas as informações e os estudos, né, que eles levaram em consideração para avaliar e as justificativas da incorporação ou não. A partir do momento que a CONITEC emite um relatório recomendando a incorporação de uma tecnologia, o Ministério da Saúde encomenda, né, a construção do protocolo clínico. E aí ele define em qual componente o medicamento será incluído e quais serão as regras de financiamento dessa nova tecnologia. Tá? Atualmente, esse processo tem levado, infelizmente, muito mais do que os 180 dias estabelecidos, né, pelo Ministério. E muitos medicamentos que já estão dados como incorporados ainda não estão disponíveis para a população. Tá? Ainda não tem nem protocolo, nem financiamento, e muito menos o medicamento na ponta para o paciente usar. Então, é sempre bom dar uma olhada nos medicamentos que já foram avaliados pela CONITEC, né? Os relatórios fornecem informações muito ricas, que dão base para o farmacêutico discutir caso com as equipes, né? E dá mais segurança para a discussão em busca das opções de tratamento, né? E ainda no site da CONITEC, vocês encontram possíveis medicamentos que ainda não foram inclusos na última versão da Rename, né? A última versão que a gente tem é de 2020, mas que já foram incorporados, né? Já tem um relatório de recomendação da CONITEC, mas esse medicamento ainda não entrou na Rename 2020. Então, muitos pacientes já chegam com a informação, olha, eu vi que o SUS vai fornecer tal medicamento, né? E aí a gente olha na Rename e não encontra o medicamento. É no site da CONITEC, que a gente checa a informação para ver se aquele medicamento foi incorporado ou não, se já tem alguma portaria, né? Em que pé que está isso. E aí, só garantir acesso de medicamentos à população, Só que garantir acesso de medicamentos à população depende de um financiamento, depende de recurso financeiro. Então, quando foi definida a política de assistência farmacêutica e os medicamentos que seriam disponibilizados, foi necessário definir a regra para o financiamento disso tudo, tá?
Então, foram criados programas de saúde, cada um com regras claras, que estabeleciam os responsáveis pela aplicação dos recursos, né? Então, dessa forma, a União, que é o Ministério da Saúde, os estados e os municípios se organizam para assegurar os recursos financeiros e viabilizar a aquisição e a disponibilização dos medicamentos à população. Então, hoje, o financiamento da assistência farmacêutica é de responsabilidade das 3 esferas, tá? E isso é sempre pactuado. Existe uma comissão, que chama Comissão Intergestores Tripartite, né? Compostas pelos representantes, né, eleitos das 3 esferas de gestão, União, Estados e municípios, e aí nessas reuniões periódicas eles discutem e pactuam de quem vai ser a responsabilidade de financiar aquele medicamento ou aquele componente, tá? O bloco de financiamento da assistência farmacêutica, ele é composto por 3 componentes. Então, é o componente básico, o componente estratégico e o componente especializado, tá? Que eu vou detalhar aqui um por um. E na própria Rename, ela já é organizada distribuindo os medicamentos nesses 3 blocos, né? Nessas seções. Então, começando pelo componente básico, né, os medicamentos que fazem parte do componente básico da assistência farmacêutica são quais? São aqueles responsáveis por prevenir e tratar os agravos mais prevalentes e atender os programas de saúde específicos da rede de cuidado da atenção básica, tá? Eles são financiados pelas 3 esferas, né, já pactuado na Comissão Intergestores Tripartite, com valores definidos, né, para cada ente. Então, existe uma parte financeira fixa, que é um valor per capita, né, pelo número de habitantes do município, que deve ser aplicado pelo Ministério, pelos estados, né, aqui no caso pelo estado de São Paulo e pelo município. Então, o Ministério da Saúde tem que depositar numa conta fundo a fundo X reais por habitante por ano. O estado a mesma coisa. E o município tem a sua contrapartida. Ele também tem que aplicar o valor por número de habitantes por ano para a aquisição desses medicamentos que estão contidos no componente básico da assistência farmacêutica. Tá? Existe também uma parte variável desse financiamento que faz parte de alguns programas específicos, né? Por exemplo, o programa de hipertensão, o programa de diabetes, a asma e rinite, saúde mental, saúde da mulher, alimentação e nutrição e o combate ao tabagismo, tá? Essa parte cada programa desse tem uma regra diferente definida, tá bom? Então, esse incentivo à assistência farmacêutica básica possibilitou que os municípios ampliassem a oferta de medicamentos à população. Porém, em muitos casos, esse acesso não foi qualificado, né? Por não vir acompanhado de ações importantes da assistência farmacêutica, né? Dentre elas a promoção do uso racional. Então, isso não... Promover o acesso não garante o cuidado, né? Só garantir o acesso a medicamentos a gente não garante realmente o cuidado farmacêutico, o cuidado adequado. Tá? Essa lista de medicamentos é oferecida à população, na grande maioria dos locais, nas unidades básicas de saúde, né? E cada município se organiza à sua maneira para garantir esse acesso. Tá? Não é obrigatório o município disponibilizar todos os medicamentos que tem na Rename no componente básico da assistência farmacêutica. Lembrando, né, a Rename é um instrumento que o Ministério da Saúde criou, que veio para orientar os estados e os municípios para a escolha da sua lista de medicamentos, né? Então, dentro da Rename, a gente sabe que a gente já tem medicamentos ditos como seguro, eficazes, né, com um custo viável para ofertar nos municípios. Mas se a gente cair numa discussão jurídica, né, de acesso ao medicamento, se eu tenho um paciente que solicita, que tem uma prescrição de um item que consta na Rename, que faz parte do componente básico da assistência farmacêutica, de quem que é a responsabilidade desse fornecimento?
é do município, né? Aí o município vai ter que ver caso a caso, se ele tem uma alternativa terapêutica para tratar aquela situação, né? Qual foi a alternativa que ele tem, quais são os protocolos da atenção básica, e aí tem que ser tratado dessa maneira, mas a nível local no município mesmo, tá? Passando para o segundo componente, o componente estratégico da assistência farmacêutica, a gente tem... Corta. O componente estratégico da assistência farmacêutica estabelece a relação de medicamentos e as regras de financiamento para atender programas de saúde considerados estratégicos pelo Ministério da Saúde, que são aqueles de controle e eliminação das endemias, como a tuberculose, a hanseníase, malária, leishmaniose, chagas e todas as outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional. Inclui também os antirretrovirais, os programas da ST-AIDS, os hemoderivados e os imunobiológicos. A maioria dessas doenças possui uma necessidade obrigatória de registro do número de casos, né? Conforme vai acontecendo um caso, esse caso tem que ser notificado junto aos órgãos de vigilância sanitária e epidemiológica, né? Para constar nos números e o gestor poder acompanhar isso tudo. Então, essa lista de medicamentos geralmente possui um acesso um pouco mais centralizado, né, nos estados e municípios. Eu não acredito que em muitos locais isso seja descentralizado e disponível em todas as unidades de saúde. Normalmente, elas estão disponíveis em unidades especializadas, né, no tratamento dessas endemias, e elas precisam utilizar programas específicos do Ministério da Saúde que controlam as notificações dos casos e usam sistemas até para controlar o estoque, o pedido e o consumo. Tá? Nesse componente, os municípios e os estados são obrigados a possuírem, né, a lista toda, ou, no mínimo, ter referências, né, que possuam estoque para garantir o atendimento de todos os casos. De repente, os casos não aparecem a todo momento, né? Então, é difícil também a gente manter um estoque em cada município, em cada farmácia, de uma coisa que acaba não saindo tanto. Então, normalmente, esses casos mais raros, a gente tem referências de estoque, que a gente sabe onde é que está, a gente sabe para quem acionar quando um caso aparecer. Tá? E alguns desses medicamentos também, inclusive, nem são comercializados, né? Eles só estão disponíveis à população através do SUS mesmo. Então, geralmente, o farmacêutico que não trabalha diretamente numa unidade especializada, né, que trabalha com os medicamentos estratégicos, ele acaba tendo pouco conhecimento sobre as endemias e os tratamentos, né, porque não usa muito na prática e estuda uma vez e acaba esquecendo porque não exercita isso no dia a dia, né. Eu acho super importante que todos conheçam os protocolos de tratamento das endemias, né? O que está preconizado para tratar determinada doença, porque a porta de entrada do paciente é a atenção básica, e muitas vezes ainda na urgência e emergência, né? Os casos aparecem, e a gente tem que estar preparado para fornecer informação, pelo menos para saber para onde a gente corre, né? Existem protocolos de tratamento, por exemplo, a gonorreia. A gente tem que saber com qual antibiótico é tratado, né? De repente, um médico da urgência e emergência ou da atenção básica quer tratar com uma coisa e a gente tem que saber, não, a gonorreia é ceftriaxona, né? Tem que estar atento a isso. O componente especializado, ele foi aprovado em 2009, e a sua principal característica é garantir a integralidade do tratamento medicamentoso no nível ambulatorial, tá? Não hospitalar, das linhas de cuidado definidas nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. Era o antigo componente de medicamentos de dispensação excepcional, e popularmente chamado de alto custo, até hoje chamam de alto custo, né? Hoje em dia a gente sabe que nem todo medicamento de alto custo está no componente, nem todo medicamento que está no componente necessariamente tem um alto custo. Tá? Esse programa, esse componente tem uma importância fundamental para o acesso da população brasileira
aos agravos de saúde importantes, né? Tanto do ponto de vista epidemiológico quanto clínico. Os protocolos clínicos, eles vêm para estabelecer os critérios de diagnóstico de cada doença, os critérios de inclusão, de exclusão de pacientes, as doses, os medicamentos, a ordem de escolha de uso dos medicamentos, primeira escolha, segunda escolha, né? Os mecanismos de controle, de acompanhamento e de avaliação de cada doença, de cada paciente. Tá? Ao contrário dos outros componentes, né? Quem define a lista de medicamentos são as doenças. Então, é um componente formado por doenças, por protocolos clínicos para tratar aquela doença. Tá? E a partir da doença, vêm os medicamentos a serem disponibilizados, né? Muitas vezes os próprios protocolos já incluem como primeira linha de tratamento aqueles que são ofertados pelo componente básico, né? Então, o protocolo clínico é amplo, ele serve realmente para orientar o tratamento daquela doença no SUS, desde a entrada do paciente na atenção básica, até ele ir para um atendimento especializado. Então, todos os protocolos clínicos publicados pelo Ministério da Saúde, eles estão disponíveis na página, no site do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Tá? Hoje, a gente está com uma dificuldade grande em acessar o site do Ministério da Saúde, porque ele está passando por uma manutenção. Mas as informações estão lá, o site da Secretaria Estadual, ele é bem detalhado, ele é fácil de usar, então as informações estão lá para fácil acesso. Tá? No componente especializado, então, a gente tem medicamentos divididos em 3 grupos, né, de acordo com as características, as responsabilidades pelo financiamento e as formas de aquisição. Então, é importante a gente saber que a gente tem um grupo lá de medicamentos, que é o grupo 1, que ele é financiado pelo Ministério da Saúde. Então, o financiamento dele é feito pela União. Parte desse grupo, o Ministério da Saúde compra, então, uma aquisição centralizada. Tá? Ele compra, paga e manda para os estados. Esse é o grupo 1A. E aí, outra parte, que é o grupo 1B, o estado compra, mas o Ministério da Saúde que paga a conta. Tá? Então, o estado é responsável por fazer a compra, a licitação, receber, e quem paga a nota fiscal é o Ministério da Saúde. Tá? O grupo 2 são os medicamentos comprados e pagos, financiados pelos estados. Tá? E o terceiro grupo possui um financiamento tripartite, tá? De responsabilidade da União, dos estados e municípios. Geralmente são aqueles medicamentos que já estão também contemplados na atenção básica. Mas, independente do grupo, o fornecimento dos medicamentos padronizados no CEAF, componente especializado da assistência farmacêutica, a gente usa muito essa sigla, ele deve obedecer a todos os critérios de diagnóstico, de indicação, de inclusão e exclusão, dos esquemas terapêuticos, de monitoramento, acompanhamento e os demais parâmetros que estão contidos no protocolo, tá? Ele é composto por uma lista fechada de medicamentos, 147 fármacos hoje, em 314 apresentações farmacêuticas, indicadas para o tratamento de diferentes fases evolutivas, né, das doenças contempladas. Os medicamentos desse componente, então, são disponibilizados de forma centralizada em farmácias estaduais, tá? A gestão tem que ser estadual. Hoje a gente já tem algumas farmácias descentralizadas para os municípios, né? Mas de qualquer forma ainda existe uma gestão estadual dessas farmácias. E toda dispensação de medicamento gera uma documentação individual de faturamento desse medicamento, né? Então, essas farmácias também oferecem à população os medicamentos. Essas farmácias também oferecem à população
os medicamentos que fazem parte de protocolos específicos de normas técnicas estaduais, publicadas para atender a situações específicas que não foram contempladas em nenhum componente, mas que o Estado entende ter uma relevância clínica e epidemiológica local e naquele momento, tá? Então, por exemplo, estão incluídos nessa situação o tratamento das crianças com alergia à proteína do leite da vaca, né? São fornecidas as fórmulas alimentares, da doença pulmonar obstrutiva crônica, a isoimunização em gestantes, a imunização contra o vírus sincicial respiratório nos prematuros e a leishmaniose visceral. Então, aqui no estado de São Paulo, eles entendem que eles têm que dar conta do fornecimento dos medicamentos para essas situações, e aí eles fazem isso através da farmácia do componente especializado. O financiamento da assistência farmacêutica não abrange os medicamentos e insumos de uso hospitalar, tá? Então, essa gama de medicamentos e insumos estão contempladas num outro bloco de atenção, a gente chama de atenção média e alta complexidade, né, que dispõe de recursos financeiros diferentes, com regras diferentes, tá? Então, tudo que é usado nos hospitais tem uma regra de financiamento diferente, de aquisição, tá bom? Medicamentos oncológicos também tem uma regra diferente. Eles são disponibilizados pelos estabelecimentos de oncologia credenciados no SUS. Então, se a gente tem um estabelecimento de oncologia dentro do município ou no estado, ele tem que ser credenciado no SUS para ele poder ser reembolsado de todos os procedimentos que ele faz, tá? E o medicamento, ele entra junto, tanto o medicamento que é usado para as infusões, né, nos centros de infusão de oncologia, tanto quanto os medicamentos de uso oral, eles fazem parte de um pacote de tratamento, ele não consegue ser desvinculado, por exemplo, da consulta, da internação, da cirurgia, do atendimento de enfermagem, tá? Então, é um atendimento oncológico, esse serviço de saúde credenciado, ele recebe um repasse do Ministério da Saúde pelo pacote todo, incluindo o medicamento que é usado, tá? Não existe uma lista de medicamentos oncológicos padronizada pelo Ministério da Saúde. Cada serviço de oncologia credenciado escolhe o seu elenco de tratamento, né? Ele escolhe o que ele vai ofertar de acordo com os protocolos, né? De acordo também com as especialidades oncológicas que ele atende, né? Então, esse elenco, ele deve ser adquirido por esse serviço, e a partir do momento que ele é credenciado, o SUS ressarce esse tratamento, tá? Existe só uma lista de oncológicos que são adquiridos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde, é uma listinha restrita, por conta de acordos financeiros que o Ministério consegue fazer, né, com a indústria farmacêutica para garantir um valor melhor, né, do que, por exemplo, fazer o Estado adquirir ou o próprio hospital adquirir, cada hospital comprando um pouquinho. Então, adquiridos de forma centralizada, eles conseguem uma redução relevante do valor, né? Dasatinib, imatinib, nilotinib, pertuzumab, rituximab e trastuzumab. São esses os oncológicos. Cada um deles também tem uma indicação de uso específica, e o fornecimento se dá como os outros, né? Pelo serviço de oncologia cadastrado no SUS. Só que o serviço, ao invés de comprar, ele solicita para o Estado, né? Em nome do paciente, e aí o Estado manda de acordo com o paciente que vai usar, conforme a demanda, tá? Bom, então no SUS a gente tem os medicamentos padronizados, são divididos nos componentes básico, estratégico, especializado, e os oncológicos. E o que está fora dessas listas? Ou então mesmo o que está na lista, mas que não tem indicação, né, não está autorizado no protocolo. Como garantir o direito de todos e o dever do Estado, como fala a Constituição?
O médico que atende no SUS pode prescrever medicamentos não padronizados? Mas se eu pago o imposto, eu tenho direito de receber o que o meu médico indicou para o meu tratamento. Então, na maioria dos estados e municípios, os pedidos de medicamentos, dietas ou tratamentos não padronizados, ou que não são atendidos, né, pelas secretarias de saúde, na maioria dos estados e municípios, os pedidos de medicamentos, dietas ou tratamentos que não são padronizados no SUS, ou são atendidos pontualmente pelas secretarias de saúde, por uma opção do gestor, né, de modo individual, específico, ou simplesmente não são atendidos, né, eles falam que esse medicamento não está padronizado e não vai ser fornecido. Então, uma parcela desses não atendimentos são convertidas em decisões judiciais para obrigar o poder público a ofertar o tratamento indicado pelo médico. Mas aqui em São Paulo ainda existe um fluxo que a gente consegue seguir, encaminhar para acesso a medicamento não padronizado no SUS, tá? Em 2012, o Estado de São Paulo publicou uma portaria, que é a portaria... Em 2012, o Estado publicou uma resolução que cria um serviço de solicitações administrativas de medicamentos e dietas não padronizadas no SUS. Essa portaria institui uma comissão de farmacologia, composta por uma equipe multidisciplinar, que é responsável por avaliar os pedidos, né? Esses pedidos devem ser feitos em formulários específicos, né, que solicitam todas as informações necessárias para análise do pedido. Tá? Então, essa comissão vai analisar um pedido feito no papel, né? Ela não vai estar com uma discussão de caso, ela não conhece o paciente. Tá? Então, basicamente, os pedidos precisam estar muito bem embasados cientificamente nos motivos pelos quais os tratamentos estão sendo propostos, né? E principalmente por que aquele tratamento não pode ser feito com uma alternativa terapêutica padronizada no SUS. Então, os pedidos que a Comissão de Farmacologia avalia como procedentes são atendidos pelo Estado. O que motivou o Estado de São Paulo a criar esse fluxo foi o número exorbitante de ações judiciais que eles recebiam de tratamentos dos mais diversos e que não antecediam de tentativas de utilização de itens padronizados, né? Então, a ideia era que o que viesse para cumprimento judicial fosse somente aqueles casos mesmo em que os tratamentos padronizados realmente não dessem mais conta, porque o montante financeiro utilizado nessas ações judiciais é muito grande e atrapalha a execução dos outros componentes mesmo. Então, se a gente for pensar, é a utilização de valor alto para atender poucas pessoas, né? Então, o tema da judicialização da saúde já vem sendo discutido há muito tempo, né? As estratégias utilizadas para a diminuição desse impacto nas secretarias de saúde ainda não são suficientes para resolver esse problema. Então, tudo que dá para ser feito é válido. Para finalizar, a mensagem mais importante que eu queria deixar aqui para todo mundo. Informação é garantia de acesso a medicamentos, mas garantir acesso não garante cuidado. Então, eu acredito que uma das funções mais básicas do profissional farmacêutico que atua no SUS é conhecer todas as formas de acesso a medicamento no SUS e orientar os usuários, é dar informação, é dar o caminho, tá? É dar alternativa terapêutica, é orientar mesmo, né? Não fazer o usuário ficar indo de um lugar para o outro atrás do medicamento que o médico passou para ele. Então, o profissional da farmácia, ele não tem que saber tudo de cor, né? Mas ele tem que saber onde procurar a informação. Ele tem que procurar, ele tem que saber, ele tem que achar essa informação para prestar a orientação correta ao paciente. Ele é o profissional de referência para dar informação sobre acesso a medicamento. Tá? Sem garantia de acesso, nenhuma das outras etapas do cuidado farmacêutico pode ser realizada, né?
Então, eu agradeço a participação de todos. No final desse vídeo que eu gravei para vocês, eu vou estar ao vivo para interagir com vocês, trocar ideias e tirar dúvidas, tá bom? Eu posso passar também depois o link de todas as páginas, os sites de consulta que tem todas as informações de acesso ao medicamento. Basicamente, é a página que dá acesso à Rename 2020, a página do site da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, né? Nela você tem acesso a todas as informações de todos os componentes, o básico, o estratégico, o especializado, dos oncológicos, das normas técnicas, e o site da Conitec, que tem bastante informação relevante para a gente, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês. Boa tarde.